Olá, pessoas! Estamos iniciando mais uma videoaula do curso EAD de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Sejam muito bem-vindos. O assunto que vamos abordar nessa aula são pontos, linhas e segmentos de reta. É a aula introdutória do nosso desenho geométrico. O ponto é a figura mais simples da geometria. Ele é a interseção entre duas retas. Deve ser simplesmente nomeado por uma letra maiúscula. A linha é um deslocamento contínuo por uma sucessão de pontos. Ela é infinita e tem a direção e sentido, identificada ou nomeada por uma letra minúscula. As possíveis classificações de uma linha. Quanto à forma, ela pode ser sinuosa, curva, mista, poligonais, retas ou onduladas. Quanto à posição no espaço, elas podem ser inclinadas, estar na posição horizontal ou na posição vertical. Quanto à posição relativa entre duas retas, elas podem ser paralelas, perpendiculares entre si ou oblíquas. Quanto à direção, elas podem ser convergentes ou divergentes. Quanto à definição, ela pode ser uma reta infinita, ela pode ter uma origem e ser denominada de semirreta, ela pode ter uma origem e um fim definido por dois pontos, e aí estaria definida por um segmento de reta. Pode ser identificado como o segmento AB ou o segmento com uma letra minúscula R. Uma reta suporte é a reta que contém infinitos segmentos. Todos os segmentos contidos em uma mesma reta, eles são denominados de segmentos colineares. Vamos destacar agora algumas definições sobre segmentos. Segmentos são congruentes quando eles possuem a mesma medida ou mesmo tamanho. Segmentos são consecutivos quando o ponto final de um e o ponto inicial são o mesmo. Segmentos são adjacentes quando nós temos sobre uma mesma reta segmentos consecutivos. O final de AB vai ser o início de BC e assim sucessivamente. Nesse caso, além de consecutivos, eles serão também colineares. As simbologias dos desenhos geométricos são mais comumente empregadas hoje nos softwares de desenho. O desenho de uma curva sinuosa, na marcação de um ângulo, ou a identificação de retas paralelas. Os tipos de linhas. Convencionalmente, no desenho geométrico, utilizamos uma linha contínua fina para a construção geométrica, uma linha contínua e grossa para destacar a resposta daquela construção geométrica, uma linha tracejada para a representação de contornos não visíveis, a linha traço-ponto para a indicação de eixos de simetria. Essas convenções facilitam a visualização e a interpretação dos desenhos confeccionados. Um exemplo prático disso, eu estou dividindo um círculo em 6 partes iguais. Liguei essas partes e fiz uma construção geométrica de um hexágono exatamente com a mesma intensidade, espessura e tipo de linha. E nessa construção geométrica eu passo a destacar ou tornar mais grossa um conjunto de linhas, esse hexágono passa a ter uma interpretação gráfica de um hexaedro ou cubo. Ainda aplicando essas características, eu posso tornar mais grossa um conjunto de linhas diferentes do inicial. Eu tenho ainda um hexaedro, mas numa posição diferente no espaço. Se eu agora, aplicando as convenções do desenho, tornar os meus contornos ou arestas
que não são vistas tracejadas, eu amplio a visibilidade do meu desenho e enfatizo que os planos superior e inferior são destacados nas diferentes figuras. Você se lembra da proporcionalidade entre segmentos? Proporcionalidade entre segmentos. 4 segmentos são proporcionais quando suas medidas na mesma unidade formam uma proporção. AB está para CD, assim como EF está para GH, ou seja, 3 meios é igual a 12 oitavos. A propriedade fundamental nos diz que toda proporção, o produto dos seus meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes 8 é igual a 2 vezes 12. Retas paralelas, cortadas por transversais, determinam sobre estas segmentos proporcionais entre si, ou seja, AB está para CD, assim como EF está para GH e KL está para MM. Destaca-se a proporcionalidade entre os triângulos que se formam entre esses segmentos de reta e as suas retas paralelas. Divisão de um segmento em partes iguais, sendo, neste caso, dividido em 4 partes iguais. Dado o segmento AB, o processo geométrico para dividir esse segmento é traçar uma reta auxiliar com um ângulo qualquer, marcar sobre esta reta 4 segmentos, N segmentos de mesmo tamanho, unir o último ponto do segmento ao último ponto do segmento AB e por ele traçar paralelas passando pela interseção dos segmentos traçados. Dessa forma, o segmento AB está dividido em 4 partes iguais. Se formos analisar pelo teorema de Tales, nós traçamos as retas paralelas e depois disso 2 retas concorrentes, que interceptem essas retas paralelas, traçando os segmentos proporcionais entre si. Quando a gente fez o processo geométrico de divisão de um segmento em partes iguais, a gente primeiro traçou as 2 retas concorrentes, uma contendo o segmento AB e uma outra auxiliar de angulação qualquer. Sobre a reta auxiliar, marcamos o número de partes em segmentos iguais que se deseja dividir AB, e as retas paralelas nos dão geometricamente o resultado da divisão do segmento AB. Dessa forma, se AB for igual a 12, a quarta parte de 12 será 3. Na soma de segmentos, são dados 3 segmentos, AB, CD e EF. Para proceder geometricamente à soma, traçamos uma reta auxiliar qualquer e sobre essa reta alinhamos os segmentos. No ponto final de AB, coincide com o ponto inicial de CD, o ponto final de CD coincide com o ponto inicial de EF. A soma dos segmentos, numa construção geométrica, seria o segmento AF. Na subtração de segmentos, da mesma forma, nós temos 2 segmentos dados, AB e CD. CD menos AB seria, a partir de uma reta auxiliar, redesenhar o segmento CD e sobre, coincidente com o segmento CD, o resultado ou complemento de AB para CD seria a subtração dos segmentos. No final de nossas aulas, fazemos uma retrospectiva das construções geométricas que vocês devem ter aprendido. Retas paralelas, a construção de retas perpendiculares, a mediatriz, que é uma situação específica de uma reta perpendicular, e a soma, subtração, multiplicação e divisão de segmentos. Lembrando que nessa disciplina, os cálculos matemáticos não serão computados. Todas as nossas resoluções deverão ser realizadas por construções geométricas. Agora é a sua vez de praticar.
resolva a nossa apostila de exercícios. Obrigada e até a próxima!